ar. Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E dos Jardins Zoológicos? Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Olá, ouvintes da Prova Oral, como estão todos? Tudo bem? Como está a Joana Gama? Está bem? Estou otimamente isolada profilaticamente durante os próximos 14 dias. Eu sinto Mas que às ainda vezes... sem Covid, Joana. Ainda, sem Covid. tanto quanto saiba, mas sabes o que é que eu sinto? Claro que isto é tudo muito sério, mas hoje senti, já fui apanhada, como se tivesse perdido uma vidinha num jogo, sabes? Chegou até a mim, Mas esse está é o mesmo a sentimento apertar. geral, é que o cerco está a apertar e que, É que não está tarda, mesmo, somos nós caraças. também que iremos ter. Bom, a verdade é que é uma realidade. Portugal está a atravessar um momento... como direi, dramático a este nível na pandemia. Também é verdade que nós aqui neste programa temos cada vez mais psicólogos. Porquê? Porque estamos, eu, a Joana, a Diana, com problemas psicológicos. Toda a gente sabe que as consultas de psicologia não são a coisa mais barata. O que é que nós fazemos? Usamos este esquema, convidamos os psicólogos e fazemos perguntas daquilo que estamos a sentir e assim não nos metemos em encargos adicionais. Claro. Não é, Joana? Claro, tudo de graça. O maior endorsement possível da prova. É verdade. Bom, a verdade é que a nossa convidada é psicóloga, é Cassiana Tavares, mas vem aqui falar não da pandemia em si, mas curiosamente da carreira. Ela tem um livro que se chama A Bíblia da Carreira, onde nos fala sobre o trabalho, como é que devemos encará-lo, como é que devemos evitar o burnout, não é? Que é algo que está muito em voga. Há muitas pessoas que estão a ter um burnout com esta história da pandemia, não é? São cada vez mais os casos que eu conheço. E depois aquilo no fundo que todos nós queremos, que é ser bem-sucedidos. Cassiana, obrigado por teres vindo. Achei muito interessante o teu livro e a forma como tu abordas uma temática que nem sempre é discutida, sobretudo num programa como este de entretenimento, em que normalmente tentamos ir pelo lado mais lúdico, mas também informativo de cada um dos assuntos. E eu pegava justamente, não pelo início, mas pelo final do teu livro. Nas últimas páginas, na página 228, tu dizes isto. Em 2016, o Instituto Nacional de Estatística traçou um perfil do trabalhador português como tendo, repare-se agora, 44 anos, estando há 12 anos no mesmo emprego, com o terceiro ciclo de escolaridade no setor dos serviços, com horário de 42 horas por semana e um rendimento anual bruto de 17.297 euros. Será que é esta a realidade do trabalhador português ainda em 2020? E o que é que alterou esta pandemia? Olha, eu vou repetir o agradecimento há bocado de poder estar aqui convosco e conversar. E espero que seja tão útil quanto divertido em algumas alturas, pelo menos. Vamos lá ver. Eu acho que ainda continua a ser um bom retrato daquilo que somos nós enquanto trabalhadores em Portugal. O nosso mercado não é tão dinâmico como nós gostaríamos e as previsões a 10 anos, apesar de, por um lado, haver alguma expectativa de que possa haver alterações com investimentos e novas profissões, o nosso mercado ainda se vai fazer muito de competências médias e baixas e, portanto, tu tens aqui uma imagem que reflete um pouco isso. Não tivemos alterações críticas. Tu tens, claro, que cada vez mais pessoas com uma qualificação média e superior, o que não é mau, é bom, porque também quem tem uma qualificação média e superior tem mais probabilidade, até 3 vezes mais probabilidade de conseguir estar no mercado de trabalho, não necessariamente na área que se formou. Isto já é outra conversa, não é? Mas eu diria que sim, que nós ainda somos muito parecidos como neste retrato que colocamos aqui no livro. Já agora, Cassiana,
este livro que propõe é uma reflexão da nossa carreira. Há uma coisa curiosa que é quando falamos em mudanças na nossa carreira, eu acho que a grande maioria das pessoas, quando pensa em mudar de trabalho, não pensa, eu diria em 70% dos casos, em mudar de área de trabalho. As pessoas continuam na mesma área de trabalho, mas mudam de empresa, não é? É isso que as pessoas mudam. É muito raro as pessoas mudarem totalmente de área de trabalho. Aliás, eu acho isso de uma coragem absolutamente notável. Eu adorava, por exemplo, fazer isso. Mas eu gosto muito daquilo que faço. Serias o quê? É a mesma pergunta. Serias o quê? O quê? O que é que eu faria? Se não fosses Fernando Alvim? O que eu faria era, eu adorava trabalhar na área do turismo e dos eventos. Eu adoro, não é? Organizar eventos, adoro turismo. Não só no papel de turista, mas também como não é? Apresentares um país ou um negócio. Gostava muito de, sei lá, ter um hotel de charme. Mas isso podes ter, não é mesmo? Quando a pandemia passar. Não sei, mas se eu mudasse era isso. Mas reparem, para mim seria um bocado idiota, não é? Eu interromper a minha carreira para... Mas porquê que terias que interromper? Porque se tens de dedicar a uma área, não sei se consegues. Aliás, tu falas muito nisso, Cassiana, no multitasking, que acho que não resulta, não é? Vamos separar, não é? Multitasking é uma forma de trabalhar e podemos ir já lá de seguida, mas gostava de responder ao que tu disseste. Sim. Tu tens cada vez até mais pessoas a fazerem cortes abruptos, a chegarem, e o meio da vida é uma altura muito oportuna para isso, não é? Quando tu chegas ali, eu diria que uma boa parte das pessoas que me acompanham, a maioria está entre os 35, que eu acompanho, aliás, entre os 35 e os 45 anos. E o meio da vida, tu já fizeste pelo menos uns 20 ou quase 20 anos de carreira. Já tens muitas convicções sobre o que é que tu sabes fazer, o que é que gostaste, não gostaste de fazer. Provavelmente até já estás na mesma área há algum tempo. E quer seja porque os teus interesses mudaram, mas muitas vezes porque a tua vida mudou. Eu acho que esta é uma das mensagens muito importantes no livro, as decisões serem tomadas em função da vida que tu queres levar. E às vezes estás num trabalho porque foi o que teve que ser até uma dada altura e porque agora queres mudar de rumo. Aqui aquela crise que é caricaturada dos 40, não é? Que a pessoa se casa, compra um carro descapotável, faz umas loucuras, não é necessariamente vivida assim, muitas vezes é vivida com mudanças de carreira, ou porque dizes, epá, tenho que aprofundar o meu conhecimento e vou continuar na mesma área, ou vou conseguir equilibrar áreas diferentes, e é possível. Eu conheço cada vez mais pessoas e acompanho pessoas que equilibram áreas diferentes. Eu própria tenho essa postura de trabalho. Sim. De trabalhar na área por acaso, Cassiana, eu gostava de saber casos, claro que devem existir muitos, mas eu diria que quando tu mudas de área, quando tu fazes, imagina, vamos aqui equacionar um emprego que tu fazes a vida toda, 20, 30 anos, e depois mudas abruptamente para uma área, à partida te partes um bocado em desvantagem, não é? Porque vais encontrar players que já lá estão há muitos mais anos, que sabem fazer aquilo de um outro modo, de uma forma até mais intuitiva. Mas também, se calhar, não estão tão dispostos a inovar, não é? Às vezes acontece isso com desportistas, não é? Que conquistam tudo e depois mudam de área, não é? Há um exemplo clássico que é o Michael Jordan, não é? O maior jogador de basquete de sempre dos Estados Unidos, do mundo, na verdade. Depois deu-lhe ali da altura, numa fase, sei lá, a carreira dele terminou e foi jogar outra modalidade. Eu acho que foi golfe. Será que foi golfe? Não sei. Mas obviamente que não deu em absolutamente nada. Acho que não foi golfe. Pronto, esse é um caso, mas há outros, não é? Eu falo de um atleta no livro, no capítulo 4 sobre competências, que é o Derek Redmond, que é uma história que ele tem uma lesão e muda de área exatamente por causa disso. E há um filme muito engraçado, O Aprendiz, que tu vês uma pessoa que já é aposentada e que depois vai para uma startup na área do e-commerce e é o mais velho e vai com a malinha dele e o fato no meio dos miúdos, não é? Imagina uma pessoa desta chegar a uma empresa ao estilo Farfetch. Estou-me a lembrar de um outro caso, que é, às vezes acontece isso em algumas bandas, que é o baterista está cansado, não é? Está cansado de tocar a bateria e quer tocar outro instrumento. Aqui em Portugal temos um caso, devemos ter
vários. Estou-me aqui a lembrar do Tolly do GNR, que foi sempre o baterista do GNR e que de repente trocou de instrumento. E agora toca guitarra. Ok. Ou baixo. Não sei. A verdade é que as transições de carreira, só para terminar, tu podes mudar efetivamente de área e ser uma mudança abrupta, mas nós quando vamos trabalhando, vamos colecionando capacidades ou competências, conhecimentos, o que quisermos, e eles são transferíveis de uma área para outra, isto é muito importante. Olha, porque às vezes podemos pensar que, eu só sei fazer isto, mas não, na verdade tu podes levar aquela competência. Tu estavas a falar de turismo, eu consigo imaginar uma pessoa com o teu perfil a acolher bem, a apresentar bem, porque tu levas competências que tu depois tens que desapegar do sítio onde levavas e pô-las no sítio novo, perceber como é que esta capacidade, por exemplo, que eu tenho, a empatia ou a comunicação agora funciona neste sítio, então é possível. E tu, se vires o mercado do desenvolvimento, vês que há muitos psicólogos, coaches, consultores só especializados em gestão e transições de carreira, e digo-te mais, não só entre áreas muito diferentes, mas as transições de carreira são saudáveis e nós devíamos pensá-las com intenção. Porque... Aliás, se analisarmos bem, que são raras as ocasiões em que houve, de facto, uma troca de carreira e a outra pessoa não se sentiu satisfeita com os resultados. Os casos todos que eu conheço, pessoas que mudaram de vida, há que dizer, de carreira, as pessoas estavam mais felizes com essa mudança. Sim, eu falo muito em consulta e em consultoria com as pessoas sobre a transição dos atletas, outra vez, que são imagens fáceis, não é? Quando tu és mais novo, corres velocidades mais curtas e à medida que vais envelhecendo, tens que fazer ali uma troca de jogo. E agora vou misturar os temas, vamos ao multitasking. O multitasking é uma forma de trabalhar que é mais superficial e que te dá uma sensação de controle muito grande. É aquele trabalho em helicóptero, não é? Só que, na verdade, é muito mais difícil tu aprenderes e aprofundares quando estás em multitasking. Imagina, o computador imita a nossa mente, não é? Tu tens uma memória partilhada para o computador funcionar. Quando a tua cabeça está a funcionar é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, quando tu és mais jovem ainda consegues trabalhar assim em multitasking, sentir que tens capacidade e controle, mas à medida que o tempo vai avançando, percebes que esta não é a melhor forma de trabalhar. E tens que fazer aqui uma transição. Aliás, eu não aconselho o multitasking a ninguém, a não ser como uma estratégia de urgência. Olha, Okay? deixa-me só lançar aqui um repto a todos os ouvintes. O que nós hoje vamos perguntar é justamente que nos falem da vossa carreira e vamos ver, que mudanças é que ela teve, se é que teve mudanças ou não, que nos falem sobre o vosso trabalho, se estão satisfeitos ou não e o que é que gostavam de fazer, o que é que gostavam de mudar. Vou mandar um voice. Se já se questionaram sobre isso, não é? Usem o nosso WhatsApp da Provaral, é o 960386272, enviem vídeos, se puderem, ou então enviem áudios, mas digam-nos então, como é que imaginam a vossa carreira, como é que é a vossa carreira, o que é que estão a pensar neste momento? Digam-nos, por favor. A Provaral tem WhatsApp da Provaral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? 96038 6272 96038 6272. Cá estamos nós, vamos saber o que é que os nossos ouvintes dizem acerca do tema de hoje. A nossa convidada é a Cassiana Tavares, ela tem um livro que se chama A Bíblia da Carreira, um guia prático para transformar o trabalho, evitar o burnout, que é sempre necessário, e ser bem sucedido, que é o que todos nós queremos. Joana Gama, tu ainda não disseste o que é que tu fazias se não fizesses o que fazes? Se conseguisse fazê-lo, seria atriz. Mas da única vez fiz um cursito de teatro e fiz uma peçazinha, o feedback foi: porquê que és tão histérica? Porquê que és tão histérica? E portanto achei que se calhar deveria tentar fazer outras coisas, mas essa era a minha vontade. Desististe logo à primeira Não, eu já desisti várias vezes. Eu estive para me inscrever no conservatório, mas era preciso saber cantar o Milho Verde e eu tenho noção dos meus problemas vocais a nível de canto. Pensei que só queria era ser famosa e pensei, para isso vou para os Morangos, não vou para o conservatório. Também não fui. E porquê é que não foste para os Morangos, Joana?
porque achei que isso também não era digno. Porque, olha, todos os atores que estão aí, Está. que são bem-sucedidos, começaram nos Morangos com Açúcar. Pois, mas eu queria outro tipo de coisas. E agora, pronto, perdi imensos amigos, não é? Mas não Pois é. consigo, ainda Olha, não. agora é que não entras mesmo no mundo da representação, não é? Pois não, todos, pelo menos- todos os atores e as atrizes que estão a ouvir dizer isso estão magoados naturalmente. Mas eles e, próprios, não, é assim, eles próprios Vão olham para o bloquear-te seu a vida passado e respeitam aquilo que fizeram, mas de certeza que preferiam agora não o ter feito, portanto, não é? Não sei. Acho que estás a afundar-te ainda mais. Vá, Se até logo, dúvidas houvesse olha, tenho ali a que comida ao lume, tinhas um estigma até em relação já. aos Morangos com Açúcar, agora ficou. E está gravado, as pessoas poderão ver repetidas Não faças vezes e post colocarem o- disto, livra-te, Mas pronto, deixa-me estar. Também já não ias ter carreira na representação, não é, Joana? Em Não lado perdeste nada. nenhum, se vires bem em lado nenhum, portanto. Sim, claro. Vamos então saber o que é que os nossos ouvintes dizem e nos enviaram para o nosso WhatsApp. É o Daniel primeiro. Muito para o oral. Acho o tema super interessante, obrigado. E em relação a isso, de facto, eu falo por mim, contra mim falo, aliás, que é difícil mudar de trabalho. Quando nos adaptamos, quando temos um ordenado aceitável, depois o mudar, eu acho que nós, os portugueses, ainda temos muita dificuldade em abdicar da nossa zona de conforto. Enquanto que tenho, por exemplo, familiares e pessoal que está lá fora, em Inglaterra, por exemplo, que dizem que mudar de trabalho é normalíssimo e a partir do momento que conseguimos algo ligeiramente melhor, mudamos, nem pensamos duas vezes. É estranha essa nossa forma de pensar. É verdade, não se muda assim tanto de trabalho e depois também, na ótica do empregador, não é fácil ele aceitar alguém que não tem experiência nenhuma e que basicamente está ali a pedir para começar a trabalhar na sua empresa, não é? Não sei, Isto também terá a ver com passar de pessoa a contrato para freelancer, não é? Freelancer acho que é mais normal mudar de trabalho, as outras pessoas é que ficam 12, 13, 14 para sempre numa empresa, ou não? Olha, se calhar, em vez de até me focar no porquê se calhar ia focar-me em forma de lidar com este medo que o Daniel fala, não é? Porque o salário, o dinheiro, é como quando vamos às compras. Por defeito, tens uma objeção que é sempre o preço, não é? Está lá, sempre. O dinheiro é sempre. A segurança do contrato, claro que sim. Mas o que é que nos acontece quando nós ficamos num trabalho que já não nos diz tanto assim? Que tipo de pessoa é que nós acabamos por nos tornar com o tempo, não é? Será que conseguimos continuar a dar o nosso contributo como no início nos propusemos? Eu acho que esta é uma pergunta que nos deve incomodar, porque quando tu cristalizas num trabalho e deixas de poder aprender, e sem aprendizagem nós também perdemos a nossa saúde, porque começamos a ficar mais fechados. Sabes, aquelas pessoas que depois estão nas empresas e que os líderes gostam de chamar os resistentes, os difíceis. Qualquer um de nós pode tornar-se essa pessoa. Eu gosto muito de olhar para as coisas assim, não que é os outros, somos nós. Eu posso ser aquela pessoa. Se eu não sair na altura certa, eu posso ser essa pessoa. E, portanto, para vencer este medo, eu creio que colocar estas perguntas, não é? Se eu ainda estou a fazer só porque tem que ser feito ou porque eu ainda posso, tenho margem de manobra para fazer melhor e quero melhor, e nunca tens muita certeza quando mudas. Tu nunca sabes se vai ter 100% bem. Por isso é que é muito importante saberes qual é a tua motivação, porque é que queres mudar, quais são os valores que te orientam na vida e porque é que tu queres dar este salto. Porque isto é o que te vai dar força, não é? E agarrar-te também... Desculpa, Cassiana. Conclui. Porque tu falas muito em adaptação e aprendizagem. Sim. Era a IKEA, exatamente. Ok. Perceberes, eu quero dar este salto, o que é que me falta? Porque é verdade que o nosso mercado, e o Daniel estava a falar do internacional, o nosso mercado não é tão vibrante, não é? Há uma persistência, uma resiliência que temos que ter quando queremos mover-nos dentro do mercado português. E uma das pessoas que mais me influenciou foi... Também posso falar de mim, não posso um bocadinho? Claro, podes e deves. Não for muito, Cassiana, sim. E agora eras tu a falar e todo o teu trabalho era glorioso, sabes? E tu, no fundo, estavas a aproveitar este tempo de antena
para vender os Para teus promover. serviços, era incrível. Sim, mas Não, fala do teu trabalho. Era mais. Os psicólogos estão sempre à escuta, não é? Então agora é a minha oportunidade de eu ser ouvida finalmente. Ok? Delirante, sim. O meu pai dizia-me sempre: se fores boa no teu trabalho, nunca vais ter problemas, nunca te vai faltar nada, nunca te vai faltar trabalho. Porque eu fui daquelas miúdas muito difíceis para escolher, sabes? Quando já no ano sentia-me perdida. Fui para ciências, depois fui para unidades, depois queria ir para ciências, não sabia o que queria. E o meu pai disse-me isto. Então, este agarrar o trabalho com muita vontade de fazer muito bem feito foi uma coisa que me guiou. E eu creio que isto faz toda a diferença quando tu queres fazer boas mudanças no mercado, principalmente num mercado fechado como o nosso. Portanto, olhar o que é que me está a faltar, onde é que eu posso ir aprender e ir atrás disso. E hoje não há desculpas para não aprender, porque tu tens tantas ofertas de qualificação e formação. E se eu posso deixar um conselho nesta área, as qualificações mais próximas à realidade. Nós não queremos coisas muito teóricas, esotéricas, chavões, não. Coisas práticas, teóricas, coisas práticas aplicáveis à realidade do trabalho. Aliás, tu dizes que a aprendizagem está muito relacionada com a saúde. Totalmente. Há um estudioso importante chamado Montmollin, um francês, que nos diz que quando nós temos um trabalho que não nos permite aprender, tu ficas bloqueado naquilo que são as competências em mosaico, que é sempre tudo igual. E isto, no limite, faz-te, como eu dizia há pouco, ficar fechado sobre ti próprio. E uma pessoa que hoje vivemos numa sociedade que já passou os limites da sociedade do conhecimento, mas quem não produz conhecimento hoje fica nas margens. Se não és um trabalhador que traz alguma coisa para o teu trabalho todos os dias, que não põe a inteligência do trabalho no trabalho em ação, é muito mais difícil tu manter-te em boas posições e quando queres fazer as tais transições não tens nada para levar. Daí a importância da aprendizagem. Deixem-me só dizer que amanhã também vamos aprender muito. Não é desta vez com a Cassiana, ela não vai repetir, mas sim com alguém que irá falar sobre astrologia. Sim, astrologia. Esta quarta-feira, na prova oral, o astrólogo Paulo Cardoso. O ano passado as pessoas dizem: então eu não adivinhou o Covid. Primeiro, eu não tenho nada a ver com o Covid. As previsões de 2021 para o amor, trabalho e saúde. São de 7.000, 8.000 cálculos. Portanto, é a mesma coisa que fazer 20 abates de prisco. Prova oral, às 19 horas, na Antena 3. E então, qual é o vosso signo? Só para eu dizer, Cassiana. Eu sou digas alguma virgem. coisa? Ok. Tu és virgem, Joana? Sou virgem Provável. com ascendente em Sagitário. E então, Cassiana, e tu? Eu sou de 29 de maio. O que é que eu sou? És Não touro sei. como eu. És simpática. Ok, obrigada, Joana. Mas atenção, daquilo que eu já ouvi dizer de astrólogos e não sei o quê, não devemos sequer ter pública a nossa data de nascimento, porque podem saber coisas mirabolantes sobre a nossa vida e prever comportamentos nossos. Portanto, Devia ter Cassiana, dito é para a confusão, não é? Eu devo confessar que acredito muito próximo do zero em astrologia, mas no entanto gosto muito do Paulo Cardoso. Então vou ver o programa amanhã. E vai ser bom a astrologia. Mas há uma coisa que eu nunca percebi, e isto eu acho que é tendencialmente verdade. Eu acho que as mulheres acreditam mais em astrologia do que os homens. Por que é que será? Nem sei se isso é verdade. Não sei. Nunca Se estudei. houvesse uma sondagem, aposto que as mulheres venciam. E por que tal larga fazê-la maioria. agora? Parte dos nossos ouvintes pode enviar uma Podemos mensagem fazer, e dizer mulheres se... deste programa, até porque precisamos de mais mensagens de mulheres. Por favor, participem. Já agora digam-nos o vosso signo e se acreditam ou não em astrologia. Não é? Não há vergonha nenhuma. Acreditam ou não acreditam? Eu acredito próximo do zero, mas digam vocês, eu não vou julgar. Desculpa, eu não vou julgar. Alguma vez eu julguei. Eu acredito próximo do zero, mas acho graça. Mas Eu estejam acho à graça. vontade. Acho graça falar. Eu acho graça. Olha, não sei se É deixa giro. este exemplo para amanhã. Não vou. Tenho um amigo, zero ligado à astrologia, foi meu colega até num estabelecimento de ensino, e era ele quem fazia o horóscopo para uma edição em papel de um jornal. Até Bem, logo! Deixem-me ver as mensagens que estamos a chegar. Estamos a chegar aqui algumas. Uma do Instagram do Ricardo Nuno a dizer: Alvin, onde é que está o teu batom vermelho via Insta? Via Insta onde ele
Então já fiz um post sobre isso. Aliás, eu tive uma ideia com esta história de batom vermelho, que era, mas agora há as máscaras, tu até podias ir mesmo, podia haver uma espécie de código e as pessoas iam mesmo pintadas com um batom vermelho, não era? Mas com máscara agora não dá. Mas isso era incrível. Isso era incrível. Na máscara. Bom, mas vamos lá, vamos ver o que é que dizem as pessoas no nosso WhatsApp. Temos aqui mais uma mensagem que nos chega da Ana Sofia, será? Não, da Alexandra Sofia, assim é que é. Boa tarde a todos. No último ano de 2019-2020 tive uma oportunidade para mudar de emprego. Foi uma decisão muito difícil, não pela parte da profissão, mas sim por causa dos colegas de trabalho, e foi um desastre completo. Mas apesar de ter sido um desastre, 2020, com todas as peripécias, no final correu bem, consegui uma candidatura do IAPMEI para fazer uma startup, e agora estou super empolgada e quero que corra tudo bem. Portanto, muito obrigada pelo tema e muita saúde para todos. Protejam-se. Ok, Alexandra Sofia aqui a ser a primeira participante do sexo feminino, que outras se sigam. Temos mais um participante agora do sexo masculino, é o Micael Neves. Aí vai ele. A todo momento, Micael. Boa noite para o Oral. Eu neste momento tenho 33 anos, já trabalhei no privado, trabalhei na administração pública e regressei novamente ao privado. Deparo-me ao longo dos anos, tenho trabalhado cerca de 2 anos a 3 anos em cada entidade e depois chego àquela sensação que o projeto já terminou, que não vou poder dar nada mais contributo pessoal à empresa ou à entidade. No entanto, toda a gente me chama louco. Queria saber qual era a opinião da convidada sobre este tema. Já vais responder, é aqui a pergunta do Micael Neves, mas ainda temos uma outra mensagem que nos chega de uma outra ouvinte, que é a Karina Pinto. Boa noite. Quanto à mudança de trabalhos, eu não sei se foi por sempre ter tido trabalhos precários, mas eu nunca tive dificuldade em mudar de trabalhos. No entanto, depois isso no meu currículo era visto muitas vezes como um ponto contra, ou pelo menos algo que eu tinha que justificar em entrevistas, porque achavam que a pessoa não era estável. No entanto, eu considerei sempre uma vantagem, porque trabalhei até dentro da mesma área, a maior parte das vezes, mas com empresas diferentes, porque fiquei a conhecer tudo dentro daquele negócio. Obrigada e boa noite. É verdade, não é? É aquela história de ter muitos namorados, ou de ter muitas namoradas, não é? Que tem assim tanta coisa, é instável, não é? Eu acho que as empresas ainda olham para uma pessoa que passou por muitas empresas deste modo. Achas que não? A não ser que seja programadora, e os programadores são os maiores, mas o resto da malta, sim. A sério, os programadores? Ou então maquilhadores. Maquilhadores andam sempre numa roda viva. Claro, mas os programadores então... Qual é que será a profissão que as pessoas mudam mais? Delegados farmacêuticos. Isso era um estudo. Será? Adorava saber qual é a atividade onde as pessoas mudam agências. Copies em agências. Tu tens mercados muito vibrantes e esta questão que estavas a trazer, a Joana falou, não é? As áreas tecnológicas, eu acho que posso fazer esta afirmação assim, tu podes mudar e tu podes escolher, não é? Pelo menos ainda, principalmente se tiveres uma boa pegada, não é? Se vais acumulando projetos em que tiveste sucesso e hoje os currículos, as pessoas não querem só ver, os empregadores não querem só ver uma paleta de coisas bonitas, mas que tu digas, eu sei fazer isto e isto e produzi este resultado, estive envolvido nestes projetos, sei fazer isto. Mas realmente a Karina dizia que era mal visto e ainda é, porque normalmente a pergunta é porque é que mudou tantas vezes, não é? Se for um emprego com qualificação e tu explicas que mudei porque isto, porque aquilo, porque o outro, tudo bem. Quando há muita rotatividade, é bom ter realmente esta capacidade, que pelo menos aqui a Karina nos disse, de explicar o porquê, não é? E tu podes construir o currículo de maneira a dizer isso. O currículo
Desculpa, fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, mas por vezes a entidade empregadora quer também criar uma espécie de fidelização com o seu colaborador, até porque lhe vai dar acesso a alguma informação, como direi, que não quer que depois saia dali, por exemplo, não é? É por isso que as empresas se preocupam em perceber até que ponto aquela pessoa é estável ou não, se vai ficar mais tempo ou não, se valerá a pena, não é? Há muitas discussões sobre isso. E porque tu tens um conhecimento que tens que passar à pessoa, há um tempo de aprendizagem que nós queríamos que fosse muito curto. Aliás, tu estás se percorrer redes sociais, nomeadamente as profissionais, não é? O LinkedIn, tu vês a guerra do talento, reter o talento, desenvolver o talento, seja lá exatamente o que é que isso significa, porque tu gostavas de receber pessoas prontas, e isso é mais uma fantasia do que uma realidade. Isso é uma das mensagens que eu gosto muito de dizer aos líderes. Tu vais ter que receber as pessoas, prepará-las e desenvolvê-las, não é? E daí que também não queres que elas saiam 2 ou 3 dias depois. Mas eu devo dizer que, não é fugindo da pergunta, mas acrescentando uma coisa, os jovens que entram no mercado levam muitas vezes a expectativa de uma progressão muito rápida também. Hoje entrei e amanhã eu já queria e já me estou a comparar com a qualificação daquela pessoa e o que ela ganha, não é? E a estabilidade que ela tem. Por isso, este alinhamento de expectativas entre o empregador e o trabalhador é uma das coisas que eu mais gostaria de ver ser desenvolvida no mercado de trabalho português. Até numa coisa tão simples como uma pergunta que me deixa muito desconfortável que se faça em entrevistas, principalmente as mulheres aqui sofrem mais com isto, que é se és mãe, se queres ter filhos, que moralmente é uma pergunta que me dá arrepios, e que eu dou o conselho a uma pessoa que recebe esta pergunta de devolver ao empregador com a melhor cara possível, não é? Mas de perceber qual a preocupação, porque se tu te estás a candidatar a um emprego que te vai deixar sob pressão, numa fase da vida em que tu realmente queres ter estabilidade, porque queres fazer uma família, não é o melhor caminho para ti naquela altura. Portanto, esta capacidade de alinhar expectativas seria fundamental, era uma coisa que eu gostava de ver no mercado. Respondendo ao Micael, posso responder ainda? Claro. As pessoas dizem que ele é doido, mas eu consigo entender aquilo que ele sente, porque nós vemos uma coisa que se chama em jargão, o nosso jargão, a desmaterialização da carreira, que não é como quando tu eras ferreiro ou cabeleireiro, até o que for, que tu entravas como um aprendiz e ias sempre construindo naquela área. Tu agora constróis principalmente até paletes de conhecimentos e de competências que te permitem navegar, não é? Dentro da tecnologia podes fazer mil coisas diferentes. Agora somos canivetes suíços e antes éramos um martelo ou só uma ferramenta, não é? Agora é a multiplicidade de um bocado mais. E é mais, tu não provas o que tu sabes só pela quantidade de empregos que tu fizeste, mas pela quantidade de coisas que tu sabes e és capaz de fazer. Olha, deixa-me só dizer que recebemos aqui um vídeo que muito nos apraz, estamos sempre a pedir. O Ricardo ouviu as nossas preces e enviou-nos um vídeo com a sua opinião sobre esta temática. Será que vai falar sobre o seu trabalho, sobre signos? Uau. Enfim, é o que iremos ver aqui com a mensagem que nos chega do Ricardo. Boa tarde para o Boral, Ricardo Monteiro de Braga. É a primeira vez que estou aqui a participar no fórum e porque também este tema me diz bastante. Há 3 anos para cá mudei assim um bocado para o radical de profissão. Eu era medidor num gabinete de construção civil e neste momento exerço a profissão de motorista de longo curso de pesado, que neste momento até me encontro junto aqui perto de Bordeus, em direção ali a Madrid, para depois retomar a casa. Agora, antes, a minha vida é trabalho de casa sem sair do sítio. E é assim. Continuação, bom tema. Alvin com o microfone. Vai ligar agora? Cá está. Estava eu a dizer que o Ricardo estava a dizer que o seu trabalho é trabalho de casa sem sair do sítio. Não, pelo contrário, a sua atividade até faz com que ele saia do sítio, como provou na sua intervenção. Estava ali a passar Bordeaux em direção a Madrid.
Mas sim, a intervenção do Ricardo é importante, mas calma, já poderás comentar, Cassiana, porque temos mais 3 mensagens. Segue-se a Vitória. Olá, boa noite a todos. Em relação à astrologia, eu por acaso não acredito. No entanto, tenho tanto um amigo como um primo que acreditam e estão sempre a dizer: estes são gêmeos, fazes isto por causa disto, isto, isto. E estão sempre a fazer mapa astral. Portanto, Alvin, no meu caso, os homens acreditam mais que nas mulheres. Devem ser amigos do Conan Osiris. Espera aí, vamos aqui ver outra opinião. O Diogo. Olá, Paulo. Eu tive a coragem, o tempo e o dinheiro para conseguir mudar da área que gosto, que é a engenharia, para a área que me apaixona, que é o desporto. Uma coisa que eu reparei na área que me apaixona é que os salários são mais baixos e que normalmente dão mais valor às pessoas que têm experiências internacionais. Por isso, dentro da área que me apaixona, tive que abdicar da minha zona de conforto de estar em Portugal e ter que emigrar para voltar mais forte e mais valorizado. Parece-me que é uma tendência cada vez mais portuguesa de dar valor àquilo que vem de fora. Obrigado por tudo. E às vezes nem é só de fora. Há casos de pessoas que saem da empresa, que vão para outra empresa e depois quando voltam, por terem estado só noutra empresa, recebem aumentos incríveis. Cristina Ferreira? Era disso que estavas a falar. Só falar do meu primo. Não pode ser. Lembrei-me dessa, não é? Esse é um exemplo grande, não é? Bastaram 2 anos para a Cristina Ferreira ter aumentado, triplicado o seu rendimento, e muito bem. Cassiana, espera, ainda falta aqui uma outra opinião, desculpa, e depois podes comentar todas. E vai a próxima, é da Salomé Lima. Excelente tema. Eu gostaria que falassem um bocadinho sobre a idade e sobre a formação e que tipo de formações é que podemos procurar, principalmente para pessoas com mais de 50 anos, que é o meu caso. Obrigada e boa noite. Pronto, tens aqui muita coisa. Apela ao teu sentido de brevidade. Ok, brevidade. Vou juntar as 2 últimas intervenções, começando pela idade. Nós somos uma população envelhecida e, portanto, a dada altura o mercado vai ter de aceitar que nós vamos ser trabalhadores mais velhos. Não tem forma. Já há outros países da Europa que estão a trazer os seus aposentados até em meio tempo e muitas vezes têm figuras de tutor e de mentores dos mais novos. Eu sou super fã da ligação entre gerações. Isto sou tão comercial agora, foi por falaste da Cristina. Parecia política também. Não, mas eu fui ter este tema um bocadinho aos trambolhões. Quando voltei à faculdade para fazer a investigação, a minha orientadora estava a trabalhar a ligação entre gerações, estava farta de falar sobre stress e disse: não, isto aqui agora vamos para aqui, porque é um problema real em Portugal. E é aí que eu acredito muito nisso, e o mercado vai ter que ceder, porque não vais buscar pessoas debaixo de pedras, é o que nós somos. E, portanto, conselhos muito práticos. É muito difícil dizer a 10 anos o que é que vai acontecer. Metade das horas trabalhadas em Portugal podem ser automatizadas. Isto é um bocado assustador, se tu pensares, não é? Portanto, claramente, podemos olhar para algumas coisas que nós sabemos de setores que estão a precisar de pessoas, nomeadamente a área dos serviços sociais, que é uma área muito pouco profissional em Portugal, muito amadora, a área da saúde, que tem pessoas em falta, a área da educação, que perdeu muitas pessoas, houve muitos professores que deixaram na era troika, que saíram e migraram. Então, estes 3 setores, que são clássicos até, vão precisar de pessoas e muito estarmos preparados para o digital. Não há forma de dar a volta. E não é só dar um jeitinho nas tecnologias, efetivamente a tecnologia vai estar incorporada no que nós fazemos todos os dias. Por isso eu acho que isso seriam coisas importantes. Aqui estamos nós, não é? E espero que isto ajude. Em relação ao Doug, ele fez uma leitura muito interessante, não é? Ele olhou para o mercado e viu o que é que eu tenho que fazer, e é um conselho importante, o testemunho dele. O que é que eu tenho que fazer para chegar aonde eu quero, o que é valorizado. Há um especialista em educação chamado Joaquim Azevedo que diz que a nossa vida toda é um movimento tipo borboleta, de qualificação, entrada, trabalho, saída, nova qualificação, entrada, trabalho, saída. E vai ser assim a vida toda. Eu acho que nós não tínhamos muito este hábito de olhar para a carreira desta maneira.
Eu não sei o que é que levou o Ricardo a esta transição tão grande, não sei se é porque a profissão de medidor foi digitalizada também e teve que fazer aqui uma mudança, mas eu fiquei impressionada com estas transições e são profissões que têm que ter cuidados de saúde específicos. Isto é um tema importante que também se explora muito no livro e que eu gostava de deixar, que é percebermos que nós vamos trabalhar provavelmente dos 20 até quase aos 70. Isso significa que nós devíamos chegar lá com saúde, não é? Então, espero não ter deixado ninguém pelo caminho. Sim, mas espera, eu vou pegar aí, tu dizes que há uma parte significativa de pessoas que diz que acha que não vai conseguir trabalhar até à idade que lhe é exigida. Eu agora não consigo dizer-te se é aos 60, mas pergunta-se aos trabalhadores europeus, achas que vais ter então capaz não é 66? de trabalho? Não, a pergunta feita pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho fez a pergunta aos trabalhadores se tu achas que aos 60 anos vais conseguir fazer o teu trabalho. Não me consigo recordar agora exatamente a idade, mas nós, 50% dos portugueses que responderam dizem que sim, e a média europeia é de 70%. O que nos dá uma visão negativa, se calhar, das condições de trabalho que nós temos, do quanto é que nós dominamos até a nossa saúde, não é? E como é que nós nos protegemos para chegar bem ao final da carreira. E sabem que mais? Amanhã, o nosso convidado é alguém que também, como direi, mudou de vida. Ele tem um livro que eu ando a ler, curiosamente, é este livro, que se chama As Lentas Lições do Corpo. Chama-se Luís Fernandes. Não percam também o programa de amanhã. Vão perceber porquê. Esta quinta-feira, na Prova Oral, Luís Fernandes. Há cerca de 20 anos perdi a visão. Fala sobre a relação entre o corpo e a mente. No nível sensorial, temos que voltar a confiar no corpo. A primeira coisa que acontece quando não se vê é não saber em que direção se caminha. Prova Oral, às 19h, na Antena 3. Não percam o programa. Estou a devorar o livro do Luís Fernandes. Eu fui aluna do Luís Fernandes. Foste? Na Universidade do Porto. Ah, pois é. Ele também tem um outro pseudónimo, não é? Sabes qual é? Agora apanhasse, não. Enquanto poeta. Ai, isso pode saber-se? Amanhã falaremos sobre isso. Agora vou ter que ver. Deixa-me cá ver se ele diz, se ele assume isso. Espera aí, nem sei se ele assume ou não. Pois, cuidado. Não, assume, de certeza absoluta. Deixa cá ver se o livro diz isso. Foi meu professor de História. Diz aqui, na literatura, sob pseudónimo, publica em vários géneros, do diário ao conto, da microficção à poesia. Eu amanhã pergunto-lhe se ele quer assumir ou não. Mas ele é muito conhecido. Então, ele deve ser um ótimo professor, não? As aulas dele eram uma viagem. Ele fez, eu espero não estar a dizer uma barbaridade, ele também não está a ouvir agora, mas fez investigação ecológica. Ele esteve no bairro São João de Deus a fazer investigação sobre as toxicodependências, que é basicamente o ir para o sítio viver e fazer a coleta de dados como alguém que está lá. Então as aulas dele eram uma viagem, nós ficávamos perdidos a ouvi-lo, e depois ele fala de uma forma muito prática, conceitos muito complexos, mas que tu consegues entender. Isso é excelente para um professor. Ele recebeu um prémio como professor. Amanhã já vou dizer, estive a falar com uma ex-aluna tua. Há 4 ou 5 anos eu acho que ele recebeu um prémio como, não sei se é assim que se chama, mas o sentido é esse, o melhor professor da União Europeia ou do Espaço Europeu, alguma coisa assim. Verdade. Deve estar lá no CV dele. Se não, foi uma lenda que eu acabei de criar. Amanhã pergunto disso. Que engraçado, que coincidência, não é? Estar a entrevistar uma aluna dele no dia antes, a vir cá. Não percam amanhã o Luís Fernandes. Quinta-feira. Amanhã não é astrologia? Desculpa, não é amanhã, é quinta-feira. Quinta-feira é que é com o Luís Fernandes. Amanhã é astrologia com o Paulo Cardoso. Já agora, vamos de novo ao WhatsApp perceber o que é que os nossos ouvintes querem perguntar. Nando Oliveira, lindo. Boas. Em relação à alteração de carreira, também temos o outro lado da moeda, que é, por exemplo, estarmos numa empresa
super organizada, como eu estive, super organizada, né? Tinha o meu trabalhinho direitinho, tive que mudar a minha área de residência e continuei na mesma área, só que por azar fui calhar numa empresa da mesma área, mas que não tinha nada a ver. A organização não imperava naquela empresa de nada mesmo, de nada. Ok, exato, também pode acontecer. Já agora, uma coisa que tu também dizes repetidas vezes é a preocupação de termos um trabalho que nos faça viver. O que é que tu queres dizer com isto? Que a vida não é só trabalho, no fundo, mas é onde nós ocupamos a maior parte do nosso tempo, a nossa energia e tem o poder de nos consumir a ponto de nós chegarmos ao burnout. Atualmente no meu trabalho eu tenho 3 coisas principais na área individual, falando assim. As pessoas que vêm por uma cura porque ficaram doentes e precisam de fazer um acompanhamento terapêutico, as pessoas que querem ter uma relação melhor com o trabalho e mais saudável, preferencialmente, mas que estão a fazer isto em antecipação, e as pessoas que querem fazer algum salto mais estratégico na sua carreira. Não é tanto para onde é que eu quero ir, mas eu estou nesta área e quero dar um salto. E aquilo que eu vejo em quem chega, principalmente com quadros de ansiedade, depressão ou de pânico, é que começaste a viver o trabalho de uma forma desregulada, com horários que não têm fim, a desrespeitar o teu ritmo dia-noite. Eu gastei muito tempo a escrever o capítulo da saúde e eu percebi que tu depois podes olhar para o teu trabalho e apontar ao holofote e dizer: o problema está aqui no meu trabalho, mas na verdade é a maneira como tu estás a viver a tua vida toda. E permites que o trabalho basicamente seja o que te ocupa ou que te absorve, mas não quer dizer que estejas feliz. Ou a chegar, e até podes estar a alcançar resultados, mas se tu olhares para a tua vida como uma roda, com várias fatias, não é? Se calhar vais ver que aquela fatia leva-te o tempo todo, mas no final das contas não estás a viver, exatamente, porque é muito tarde quando fechas o computador. Eu acompanho pessoas que têm este ritual, trabalham o dia todo, se tiverem família deitam os miúdos, se viverem sozinhos jantam, depois abrem o computador outra vez e vão dormir, e é outro dia muito cedo, estão outra vez neste registro, e não há lazer, e não há fins de semana, e há Isso dia é que a ansiedade, não é? Sim. Ansiedade de performance e a ansiedade funcional até. Um dia acordas e percebes que chegaste àquela palavra assustadora chamada burnout, ou se não chegaste, estás lá muito perto. Nós somos uma máquina, não é? Tens condições que são básicas de sono, alimentação, atividade física, e agora em confinamento então há um apelo muito grande da Direção-Geral de Saúde, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, para tu manteres rotinas de vida saudáveis, não é? Porque não vamos derrotar esta coisa só fechados em casa, temos que continuar a trabalhar sobre a nossa saúde. E basicamente é muito esta mensagem, o trabalho que faz viver, mas também poderes aplicar a tua inteligência no trabalho, que era o que falávamos mais atrás, na aprendizagem, não é? Se o teu trabalho não te permite aprender, desenvolver, fazer uma coisa que tu gostes, isso vai-te matando por dentro. Cassiana, já agora, como é que se pode aprender a usar a voz no trabalho? Com tudo o que isto implica? Grande pergunta. Incrível, apresentador incrível. Fernanda Alvim, um prazer estar aqui convosco. Eu tenho não gosto muito de nos criticar como país, não é a minha abordagem preferida, mas vamos agora aqui fazer um parênteses. Nós somos muito pouco assertivos para falar das coisas que não estão bem, e as coisas que no trabalho correm pior, por exemplo, o Nano estava a dizer que trabalhou, que chegou a um sítio super desorganizado, não é? E há condições no trabalho que nos fazem mal, e nós nem sempre falamos sobre isso. Imagina agora, vai toda a gente para o teletrabalho, fantástico, depois não tens rede em casa, vais dar em maluco, tens os miúdos a fazerem barulho, então aquilo que era muito maravilhoso e bonito transforma-se num inferno, não é? E mesmo quando estás dentro da empresa, no espaço do trabalho, é preciso falar sobre aquilo que precisa de ser melhorado, e de preferência com factos.
Não convém isto ter com o teu chefe e dizeres, eu acho que é preferível dizer, eu tenho uma sugestão para lidar com este tema, porque sei que se fizermos desta maneira vamos poupar dinheiro, ou vamos poupar tempo, ou vamos ter mais lucro, e aprender a usar a voz é participar na vida do trabalho, não ficar em silêncio quando as coisas estão mal e não deixar as coisas correrem e esperar que um dia alguém vai resolver por nós. Não vai. A maioria das vezes não vai. E somos nós mesmos que temos que mudar o trabalho usando a nossa voz. Ajuda a ter colegas e poder discutir com colegas. É isso, eu gostava de ter colegas com os quais... desculpa. Tenho que falar, Joana. Deixa-me só dizer que estamos quase a chegar ao final do programa. Estamos a falar com a psicóloga Cassiana Tavares, que tem um livro que se chama A Bíblia da Carreira e que fala sobre isso, não é? Sobre a nossa carreira, sobre as questões que devemos fazer, se estamos satisfeitos ou não com ela, se já atingimos tudo aquilo que gostaríamos de atingir. Normalmente as pessoas nunca sabem ao certo o que é que gostariam de atingir, não é, Cassiana? Sei lá, olha, quando eu vejo a minha carreira, falando aqui do meu eu, o que é que eu quero mais? Não é? Com a minha carreira, o que é que eu quero mais? Eu quero é divertir, quero se calhar, não sei se eu quero assim muito mais. Olha que interessante o que tu disseste. O mais é traiçoeiro, porque normalmente o mais até... Mas eu sou ambicioso, atenção, mas eu gosto muito de fazer este programa. Eu faço este programa há 18 anos, na verdade. Vou tendo outras experiências, lá está, como faço depois outras coisas, eventos, edito livros. Eu vou-me entretendo com outras coisas, porque eu acho que se só fizesse rádio, eu acho que já estaria cansado de fazer, e assim não estou. Eu acho que é essa variedade, é essa riqueza que temos estado a falar de aprendizagem, de adaptação, não é? Às coisas diferentes que vão surgindo. Mas eu queria voltar ao mais. Tu podes ser um grande atleta, mas não quer dizer que vais chegar aos Olímpicos. E às vezes há uma pressão enorme, e então agora o mercado de desenvolvimento é um mercado muito forte, basta percorreres redes e veres anúncios, alcançar a tua vida hoje, o teu melhor potencial, chega às estrelas, mas nós não vamos todos chegar às estrelas. Isso não quer dizer que não vivemos uma boa carreira. O tal trabalho que nos faz viver, o teu trabalho permite-te ser feliz. Tu estás realizado, estás a dar o melhor que tu podes. Só trabalho uma hora quase. Então sou imensamente feliz. Não, mas depois faço outras coisas, mas aqui é uma hora e pouco. É bom, não é? Tenho o dia todo. Sim. Tenho a possibilidade de ser feliz. Deixa-me só dizer, temos que rapidamente colocar aqui duas mensagens que nos chegam. Uma delas é do Jorge Figueiredo. Alô, Alvin, estou muito interessado na temática do programa de hoje. Eu próprio era para trabalhar numa plataforma petrolífera, mas entretanto desisti da ideia porque aquilo ser muito frio e muito hostil. No entanto, acho que vale a pena refletir sobre a necessidade do talento. Quando se muda de profissão ou de área, é preciso ter talento para o efeito. Fica a relação, um forte abraço. Muito bem, gostei aqui desta opinião. Há pouco tínhamos aqui uma mensagem da Ana Alves, curiosamente eu vi, entretanto deve ter desaparecido. Enquanto não aparece a Ana Alves, vamos colocar uma outra mensagem que nos chegou. Olá, Prova Oral, olá, Fernando Alvim, Joana Gama, Cassiana Tavares, aqui fala o Isael de Novela. Eu já fiz N coisas, eu já fui repórter de vídeo, eu fui barman, eu trabalhei como radialista, eu trabalhei no grupo de Isabeira em montagem de redes de telecomunicações, eu trabalhei como condutor internacional, eu já fui cozinheiro, eu já fui eletricista e agora trabalho numa empresa de móveis e não sei o que é que vou fazer a seguir. Eu devo ser maluquinho. Voz tem. Tem voz de maluquinho. E obrigado pela tua mensagem. Parece ser uma pessoa animada. Agora sim, vamos colocar a mensagem da Ana Alves e depois queremos que basicamente, Cassiana, tu comentes cada um deles, não é? Vamos ouvir então o que é que a Ana Alves tem agora para dizer.
E vai a mensagem dela. Aqui está, a todo momento. Olá, Pravoral. Eu concordo com a convidada quando ela diz que na vida tudo se interliga e que a forma como nós nos organizamos na nossa vida pessoal influencia muito a nossa vida profissional. Boa noite. Pronto, era isto. Curtinha aqui a mensagem da Ana. Cassiana. Vou partir exatamente do fim para responder. Eu uso muitas vezes a frase segurar o fio da carreira, que é no fundo para segurares a tua vida, para levares a carreira alinhada, não é? Tu dizes, tenho tempo livre, faço várias coisas, então guia a tua carreira na direção que tu queres. Isso implica intencionalidade e, se quisermos, implica o tal talento que o Jorge falou, que é o conhecimento e as competências que tu colecionaste nas coisas que foste fazendo, e por isso é que pessoas como, por exemplo, o Chico diz, eu já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz o outro. Aliás, a Europa fala de 8 competências essenciais, 4 são mais hard, não é? Que é línguas, tecnologias, matemáticas, literacia geral, e depois tens 4 que são soft, que são competências como aprender ao longo da vida e estares ligado ao mundo em que tu vives. E é isso que tu levas na bagagem para poderes fazer estas mudanças. Com intenção. Deixa-me só dizer, que falas aí das competências, tu também falas das incompetências do século XXI, e aí chefes narcisistas e colegas tóxicos aparecem logo em primeiro lugar, o mobbing, que é basicamente assédio na empresa, que é uma realidade, realidade, infelizmente a equidade para as mulheres, não é? No trabalho, e os homens, não é? E o stress que mata, não é? Partindo do início, essas expressões que nós agora vemos, muitas pessoas tóxicas, não é porque as pessoas existem, existem estas pessoas tóxicas e fazem-nos mal. Tem que haver condições no trabalho que permitam isso, seja porque a gestão não opera, seja porque tu não vês as dinâmicas que se estão a formar entre as pessoas, porque há más condições e isso até faz com que as pessoas sejam agressivas umas com as outras. Estas pessoas só abraçam se nós lhes dermos terreno, e as condições no trabalho normalmente são oportunidade para isso. Cassiana, rapidamente, tu achas que a transparência no local de trabalho com os empregados é melhor ou pior para esse tipo de gestão de relações? Podes explicar? Ou seja, o patrão explicar porque é que está a tomar determinadas medidas, porque é que aumentou um e não o outro, a transparência será melhor ou não? A transparência, primeiro o porquê e depois o quê. Os adultos não gostam muito de ser enganados e de ser levados como quando somos crianças que nos dizem alguma coisa e nós vamos, não é? Tu queres saber porquê. Primeiro o quê, aliás, primeiro o porquê e depois o quê. Certo. Essa transparência é realmente importante. E nas empresas há muitas dinâmicas injustas e incoerentes, dinâmicas que se geram porque há uma oportunidade, e por isso é que é preciso uma liderança muito próxima à realidade do terreno. Como é que vão ser os líderes no futuro, no teu entender, Cassiana? Para onde é que eles caminham? Vou mandar um texto à minha editora a dizer, olha, o Alvin está a propor-me um livro para este ano novo. Como é que serão os líderes no futuro, no teu entender? Eu tenho tantas dúvidas sobre isso, porque nós vamos ver algumas transições de liderança, não é? De pessoas mais da minha idade, da minha geração, e já mais novos a entrarem no mercado de trabalho, e eu não sei exatamente como é que vão ser esses líderes. Há previsões de que estas competências soft vão ser ainda mais importantes, não é? E têm que estar presentes, e esses líderes devem transportar isso, exatamente. Ao mesmo tempo, isto aqui sou eu agora literalmente a navegar nas muitas coisas que fui lendo. Tu tens tanta incerteza naquilo que vai ser a próxima década, que esta capacidade de te adaptares e de conseguires andar com a tua equipa muito perto e levar estas adaptações, a adaptação é natural em nós. Isto não é novo, não é agora com a pandemia, nem foram as empresas do século XXI que descobriram que há uma coisa chamada adaptação, é a nossa biologia mais pura, sem adaptação morres. Mas eu acho que um líder vai ter que ser muito bom a navegar assim.
Olha, esperemos que este programa tenha contribuído também para isso. Agradecer aqui a presença da Cassiana Tavares com a Bíblia da Carreira, Joana Gama, que esteve muito atenta durante todo o programa e à sua carreira, obviamente. E amanhã vai estar ainda mais atenta. Ela e a Cassiana. Relembro-me o teu signo. Qual é, Cassiana? Não posso dizer a minha idade agora, porque a Joana disse que eu não podia fazer isso. Diz, já está no Facebook. 29 de maio. É sobre 29 de maio. Então, mas que signo é esse? Eu não sei, eu não sei de signos. Não sabes? Maio. Mas, olha, vou continuar a virgem, eu sou touro. É touro também. Eu sou touro. Amanhã vais saber. Não temos mais tempo. Adeus e obrigado. Obrigada, eu. Gêmeos. Também é. Adeus. A quarta-feira, na Prova Oral, o astrólogo Paulo Cardoso. O ano passado as pessoas dizem, então eu não adivinhou o Covid. Primeiro, eu não tenho nada a ver com o Covid. As previsões de 2021 para o amor, trabalho e saúde. São de 7.000, 8.000 cálculos. Portanto, é a mesma coisa que fazer 20 abates de perisco. Prova Oral, às 19h.